A paz, querido professor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa classe de adultos, lição da CPAD. Estamos estudando a lição 9 nesta aula que tem por título Jesus, o Holocausto Perfeito. Meu nome é Adriano, sou um professor da Escola Bíblica aqui na cidade de Blumenau e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre essa lição. Bom, como professor, você já deve ter em mão a sua lição da CPAD e já deve ter feito uma leitura sobre a lição, todos os tópicos que ela aborda referente à questão de holocaustos, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, como proposta, eu tenho aqui para você trazer algumas coisas que estão extras à sua lição, para você justamente poder colocar ali no meio da sua aula e incrementar, assim, o conteúdo da sua aula. E nós vamos começar, vamos ir direto ao ponto. Uma coisa que nós temos que frisar muito forte na nossa aula é o seguinte ponto. Os sacrifícios judaicos eram extremamente simplórios e transitórios perto do de Cristo. Este é o grande objetivo que a gente tem nessa lição, demonstrar para os nossos alunos que aquilo que acontecia no Antigo Testamento na lei era apenas transitório e era simplório perto daquilo que Cristo fez agora na Nova Aliança. Nós, no primeiro trimestre desse ano, já estudamos a Carta de Hebreus, que abordou muito sobre essa temática. Então, vale a pena até você, professor, dar uma relida nessa lição e talvez ali você encontre também um pouco mais de informação para a sua aula. Hoje em dia, nós temos alguns movimentos dentro do meio do evangélico que buscam novamente toda essa tradição judaica e todos esses rituais judaicos. Então é extremamente importante nós estudarmos a questão de Levítico e sempre fazendo essa ponte entre o antigo e o novo, que é Jesus, para justamente a gente defender o ponto de vista que a lei passou, todos esses rituais, tudo isso que era a lei judaica, ela não tem mais valia para nós hoje em dia e nós vivemos no período da graça, aonde o sacrifício que foi feito é muito superior àquele que era feito antigamente. Que o sacrifício que foi feito agora na graça é infinitamente maior e mais poderoso do que aquele que era feito na antiga aliança. Este é um ponto que nós temos que frisar muito, porque infelizmente no meio evangélico tem se infiltrado muitos ensinos judaicos, muitos ensinos da lei estão sendo trazidos para o meio da graça, para o meio do evangelho, e isso não cabe mais. A lei era para um povo, o evangelho é para todos. O evangelho é algo que abrange, ele vai além de uma cultura. E nós iniciamos então a primeira questão definindo o que é holocausto. A lição vai tratar sobre isso, ela vai dar ali basicamente uma introdução, mas nós vamos ver outras coisas. O termo hebraico para a palavra holocausto é olar. Olar. Não sei falar muito bem, mas eu acredito que seja isso. Que diz assim, que significa o quê? Aquilo que vai para cima, ou aquilo que vai, aquilo que sobe, aquilo que chega perante Deus. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou usando um slide de PowerPoint que eu vou disponibilizar depois no site para você poder baixar e acompanhar melhor. Também era chamada de oferta queimada. E quando a oferta era queimada no altar, a única coisa que não era queimada era o couro. O couro ficava com o sacerdote. Todo o resto do sacrifício de animais e alimentos, etc., eram queimados. Outra coisa, estes sacrifícios eram a base que havia na época, no caso, para o relacionamento, para a devoção, para a consagração com Deus. Então, assim que funcionava na época, para você ser devoto, para você se consagrar, para você estar livre dos pecados perante Deus, você fazia isso através dos sacrifícios a Deus. E esse termo, holocaustos ou sacrifícios, é um termo muito conhecido. Provavelmente durante a liturgia de um culto, ou durante a liturgia, os trabalhos da igreja, é um termo que surge muito. E Levítico 1, que é o livro que a gente já ali, é o primeiro capítulo que a gente já estudou em outras lições, ele vai falar sobre essas questões de sacrifício. Ele vai deixar ali descrito como isso deveria ser feito com os animais. No verso 9, 13 e 17 de Levítico 1, você vai ver algo interessantíssimo, onde que Deus diz o seguinte, que ele se agrada do sacrifício, que Deus recebe um sacrifício com alegria, porque os sacrifícios representavam justamente isso, o homem pecador, dizendo para Deus, externando para Deus que ele gostaria de manter
um relacionamento com Deus, que ele gostaria de manter um relacionamento puro com Deus, e ele gostaria de se aproximar de Deus. Então Deus via os sacrifícios como algo de muito valor, como algo que deixava Deus contente. E continuando, nós utilizamos muito no nosso meio evangélico aquele velho jargão: vou deixar tudo no altar, vou deixar os meus problemas perante o altar de Deus e etc. Isto vem justamente dessa questão dos sacrifícios, que era levar o seu sacrifício até perante o altar, ali onde ele seria oferecido a Deus. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios têm essa utilização, né? A gente tem esses registros. E no Novo Testamento, nós vamos ver em Romanos, no capítulo 12. Se você puder abrir para acompanhar, é interessante. Lá em Romanos 12, eu vou ler junto com vocês. Eu estou usando a versão NVI, para que o texto é um pouco mais fácil de compreender. No verso 1 e 2 de Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter o registro, aqui um dos registros onde Paulo diz que nós, como cristãos, temos que nos comparar, nós temos que ser como esse sacrifício. Um sacrifício que era agradável, que era bom aos olhos de Deus. Essa seria a nossa forma de cultuar a Deus, essa seria a nossa forma de adorar a Deus, sendo santos. Isto é a nossa forma, porque os sacrifícios eram feitos com animais perfeitos e animais dedicados exclusivamente para serem sacrificados a Deus. Claro que depois, em toda a história do povo judeu, isso se perde um pouco, há muitos problemas que acontecem nesse meio. Mas, inicialmente, o animal ele tinha que ser oferecido para Deus, ele tinha que ser preparado para ser sacrificado a Deus, ser um animal perfeito. Então, Paulo usa esse termo, que nós sejamos esse sacrifício, perfeito, bom e agradável para Deus. Assim que nós iremos prestar um culto racional, um culto que Deus se agrada. E os tipos de oferta que haviam na época? Bom, existiam basicamente 3 tipos de sacrifícios animais que eram feitos. O primeiro tipo de sacrifício era de novilhos, que está ali em Levítico, capítulo 1, no verso 3 ao 5, está descrito como isso deveria ser feito. O segundo tipo de sacrifício que nós temos é de carneiro ou cabrito, que está também no capítulo 1, do verso 10 ao 14. E, por último, o de aves, rolinhas ou pombas, que está no capítulo 1, do verso 14 ao 17. Um ponto interessante de se pensar é que o sacrifício de Deus ele é algo feito com um caráter manso, ele é algo que, digamos assim, parte de uma predisposição boa para com Deus. Então você vai olhar, você vai ver todos os animais que eram utilizados eram animais dóceis, animais que não eram ferozes. Você não vai ver que no sacrifício há uso de qualquer animal que seja feroz. Justamente por quê? Porque eles eram oferecidos de bom grado a Deus. Eles eram uma oferta doce perante Deus. Por isso, Deus determina que esses animais sejam utilizados para o sacrifício. E alguns pontos importantes sobre esse sacrifício, como é que era feito? Alguns pontos importantes que nós temos que frisar. O sacrifício tinha participação do ofertante. O ofertante levava o animal e ele deveria fazer alguns passos antes do sacerdote tomar esse animal para o altar e sacrificá-lo. Ele que tinha que fazer toda a limpeza do animal, ele que tinha que amolar o animal, ele tinha que fazer todo esse processo para aí chegar ao sacerdote e passar para o sacerdote colocar este animal no altar. Outra coisa, os sacerdotes eles tinham que examinar antes o animal para ver se havia algum defeito, alguma coisa que impedia que aquele animal fosse utilizado para o sacrifício. Então, somente animais perfeitos poderiam ser utilizados para Deus, o melhor sempre. Também, os sacerdotes que realizavam todo o trabalho final do sacrifício, colocavam no altar, queimavam os animais, espalhavam o sangue, faziam todos esses passos que foram bem determinados por Deus em Levítico como deveriam ser feitos. Então essa era a responsabilidade do sacerdote.
E o ofertante, quando ele ia fazer o seu sacrifício, ele colocava a mão sobre o animal, representando ali uma transferência, dizendo, olha, os pecados que eu estou sacrificando, que eu estou dando este sacrifício, eu estou passando para este cordeiro, para esta ave, para simbolizar o sacrifício pelos meus pecados. Então isso é algo muito interessante. E os sacrifícios, mesmo sendo feitos no Antigo Testamento, eles ensinam algumas coisas importantes para nós. Primeiro ponto que é importante frisar da necessidade dos sacrifícios, o que eles demonstram? Em primeiro lugar, eles demonstram o seguinte: o ser humano é pecaminoso e ele é merecedor da morte. Quando nós olhamos para os sacrifícios no Antigo Testamento e no Novo, nós vemos isso. Os sacrifícios existem porque o homem é pecaminoso e merece a morte. Então é necessário que o seu pecado seja expiado, ou seja passado para outra pessoa, para outro ser, para ser pago. Outra coisa muito importante que você vai ver em Levítico 17:11 e Hebreus 9:22, Antigo e Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, por isso que era necessário ter os sacrifícios dos animais. A expiação de pecado deve ser feita através da substituição. Alguém pagava pelo seu pecado no seu lugar. Uma ave, um animal, ou o próprio Cristo pagou o pecado no seu lugar. Isso está em Levítico 1:4. Outra coisa que os sacrifícios demonstram é que a santidade de Deus que regula a nossa vida. Por que era necessário fazer os sacrifícios? Para você se manter perante Deus puro, perante Deus santo. Então o sacrifício demonstra que nós, como seres pecaminosos, precisamos nos manter reto perante Deus. E outro ponto importantíssimo dos sacrifícios demonstra que Deus tem a preocupação de manter uma relação com o homem. Mesmo com o pecado, Deus proveu métodos, meios de se relacionar com o homem, de ainda ter comunhão com o homem. Então você vê um Deus que tem essa preocupação. Eu preciso ter alguma forma que a minha criação se relacione comigo. Isso está em Êxodo 34, 6 e 7. E agora, tudo bem. Entendemos o que é o holocausto, o sacrifício, entendemos de como é que ele era feito, quais eram os objetivos, o que se demonstrava através dos sacrifícios, mas como é que eu faria para os meus sacrifícios serem aceitos? Eu não poderia simplesmente fazer. Tem a parte também de Deus aceitar esses sacrifícios. E como isso funcionava? O sacrifício tinha a partir de um princípio de profundo arrependimento. Eu estou sacrificando um animal porque eu me arrependo profundamente do mal que eu fiz. Este era o primeiro princípio do sacrifício, arrependimento de quem ia fazer o sacrifício. Outra coisa, não bastava apenas haver um arrependimento, havia a necessidade também de procurar o que? Se abster daquela má prática. Não era simplesmente você pecar toda vez da mesma forma e prestar um sacrifício e ponto final. Não. O sacrifício servia para você demonstrar que se arrependeu e você também deveria abandonar a prática daquele pecado. O sacrifício, ele deveria lhe santificar. Esse era um papel muito importante. Em Isaías 1, do 11 ao 17, nós vamos ver Deus falando através do profeta Isaías justamente o descontentamento que Deus estava tendo. Por quê? Porque o povo estava acostumado a fazer sacrifícios para perdoar os seus pecados, mas não abandonavam a prática desses pecados. O sacrifício não estava gerando santificação, que era o que Deus queria que acontecesse, que o povo, através dos sacrifícios, se santificasse para se aproximar de Deus. Mas, no fim, os sacrifícios apenas viraram uma questão moral. Eu tenho que sacrificar, mas ainda posso continuar praticando aquilo que eu faço. E aí, nós vemos esse problema, que é bem descrito. Se você olha a história do povo judeu, você vê que é muito problema, sempre relacionado à questão do povo judeu abandonar ou não fazer da forma certa o que Deus queria. Então, para resolver o problema, para tirar esse sacrifício que era simplório e completamente transitório, nós temos Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito e permanente. Jesus, com seu sacrifício, ele finaliza os sacrifícios da lei.
onde nós vemos isso, vamos lá em Romanos novamente, Romanos 10, verso 4, vai falar isso. Olha só. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Jesus finaliza toda essa questão de sacrifícios que era feito. Jesus é o fim dos sacrifícios da lei. E o sacrifício de Jesus, diferentemente do da lei, ele produz a santificação, a transformação, a regeneração. Então, o sacrifício de Jesus é muito superior àquele que nós vimos no Antigo Testamento. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus traz realmente transformação para a vida. Não vira apenas uma moralidade ou apenas uma lei que deve ser cumprida. Ela realmente muda o indivíduo. A vantagem do sacrifício de Cristo, que é perfeito e permanente, ele não precisa de intermediadores, ele não precisa de animais, ele não precisa de nenhum tipo de sacrifício, porque Cristo se fez sacrifício. Cristo se sacrificou por nós, então nós não precisamos de nada mais para intermediar esse sacrifício. E muito superior à tradição judaica, aos sacrifícios judaicos que ficavam retidos ao povo judeu, o sacrifício de Cristo abrange todo aquele que crê. Independente de cultura, de localização, da onde for, de era, de ano, não importa. O sacrifício de Jesus é eficaz e perfeito para todos aqueles que creem. E para finalizar, meus irmãos, eu vou ler um texto que a gente já viu no nosso primeiro trimestre, nas lições que a gente trabalhou do livro de Hebreus, que vai finalizar muito bem esse nosso assunto. Há uma leitura de são 10 versículos que nós vamos ler, mas os irmãos vão ver como esse versículo, esse capítulo 10 de Hebreus, traz muitas coisas importantes sobre essa lição. Vamos lá? Hebreus 10, o verso 1 até o 10 nós vamos ler. Olha o que o texto fala. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aquilo que a gente comentou agora há pouco. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Olha só o ponto fantástico que o autor de Hebreus vai dizer. Poxa, sacrifícios são feitos tantas vezes, aconteceram tantas vezes, como essas pessoas não foram santificadas ainda? Há algum problema? Esse sacrifício não está sendo plenamente eficaz. Esse sacrifício não está trazendo o abandono do pecado. Então, o autor de Hebreus coloca em xeque perante os judeus, dizendo assim, poxa, será que o sacrifício de vocês está funcionando mesmo? Será que está trazendo o resultado esperado? Ele continua dizendo, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Ele está dizendo, olha, não está funcionando, vocês apenas estão fazendo para lembrar de pecados e pecados que vocês estão sempre cometendo. Está virando uma repetição, apenas uma lembrança. Continuando, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Cristo deixa claro que Deus não estava mais se agradando do sacrifício judaico, porque ele não estava aproximando o povo de Deus, e sim criando mais uma distância de Deus com os homens. Então eu disse, Jesus, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então aqui a gente tem um registro que o objetivo de Jesus ao vir para a terra era ser o sacrifício final, permanente, perfeito e perpétuo para todos os homens. Primeiro, ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dela te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei.
Então o autor termina reafirmando aquilo que ele já havia falado no começo deste capítulo. Então, com a leitura deste capítulo de Hebreus 10, você consegue finalizar a sua lição muito bem, fazendo sempre aquele paralelo entre a antiga aliança e Jesus. Isso é o mais importante que nós temos de fazer. Essa lição não é somente para mostrar como era feito antigamente, mas para mostrar que aquilo que era feito não era suficiente perto daquilo que Deus faria com Jesus. Que Jesus representa em tudo aquilo que era feito na antiga aliança. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é o nosso advogado, Jesus é tudo sobre todos para sempre. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu espero que com esse material, com esse auxílio extra, você consiga trazer um pouco mais de informação para a sua aula. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use poderosamente nessa aula para cada vez mais nós, professores, nós, líderes de ensino, demonstrarmos e apontarmos que Cristo é tudo, que Cristo é o mais importante que veio nessa terra, que o melhor que Deus tinha, Ele já nos deu, que é o seu próprio Filho. Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade.